Pai, obrigado mais uma vez. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por Tua palavra esta noite, lida, explicada e aplicada. Que possamos, Pai, desligar a nossa mente, o nosso coração das coisas lá fora. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares, que eles possam também se desligar de tudo para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai, oramos assim em nome de Jesus, amém. Estamos de volta, irmãos, à exposição do livro de Atos, Deus seja louvado. Eu estava com grandes expectativas para o nosso retorno, marcas da igreja primitiva. E a última exposição de Atos que eu preguei aqui, eu parei no capítulo 17, e eu vou pedir que vocês abram as Bíblias de vocês em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. O texto que eu vou estar compartilhando com vocês, a partir do versículo 16, eu não vou ter como expor todo o texto nesta quinta. Então é possível que eu conclua o texto na próxima quinta. Mas isso não quer dizer que Deus não falará ao nosso coração. Deus falará poderosamente ao seu coração esta noite. Deus vai lhe corrigir, Deus vai lhe consolar, vai lhe confortar, porque a palavra dele é viva, amém, irmãos? Atos capítulo 17, estamos aqui já no finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo, do apóstolo Paulo. O médico Lucas está escrevendo, está narrando tudo aquilo que aconteceu no livro de Atos, que muitos até sugerem Atos não dos apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque lá em Atos capítulo 1, nós temos a descida do Espírito Santo, e a partir deste momento, nós percebemos o modo como o Espírito Santo foi conduzindo aqueles homens, aquelas mulheres, aquela igreja primitiva, e como aquela igreja crescia no poder, na oração, na comunhão, num partir do pão. E ano passado, quando nós iniciamos a exposição de Atos, o nosso desejo era e ainda é, que possamos aprender com esta igreja, e que possamos carregar algumas marcas nos nossos corações. E aqui, a partir do versículo 16, nós vamos encontrar uma história, um fato bem conhecido de toda a igreja. O discurso de Paulo em Atenas. Paulo chega nesta cidade, e uma cidade totalmente idólatra, e Paulo, percebendo a tamanha idolatria da igreja, daquela comunidade, daquela cidade, Paulo começa a expor as escrituras, e ele se utiliza de uma estratégia assim fantástica. O povo de Atenas adorava inúmeros deuses, e Paulo percebeu que eles adoravam um Deus chamado Deus desconhecido. E Paulo, teve, creio eu, que uma sacada do Espírito Santo, e ele utilizou a adoração a este tal de Deus desconhecido para anunciar o Deus de Paulo, que era Jesus. E Paulo lá discursa, e Paulo lá consegue expor as escrituras, utilizando como ponto de partida a deixa do Deus desconhecido. Leiam aí, por gentileza, o versículo 23, por gentileza. Acharam? Atos 17, verso 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, é Jesus. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, pega esta oportunidade, esta estratégia, foi criativo, e ele começa a falar de Jesus, partindo daí, do Deus desconhecido que aquele povo adorava. Mas, irmãos, eu acho que essa parte do Deus desconhecido eu vou deixar para a próxima quinta. Eu quero ir logo para o início da história, quando Paulo chega na cidade. Versículo 16, acharam?
Versículo 16. E quando Paulo os esperava em Atenas, mas irmãos, Paulo esperava quem em Atenas? Vamos ler o 15 agora. Eita, o povo de mídia hoje fica perturbado comigo. Paulo estava esperando alguém em Atenas. Quem ele estava esperando? Versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então Paulo chega em Atenas, está só de passagem, irmãos. Tá? Ele está aqui na sua segunda viagem missionária e ele passa por Atenas e ele espera ali um pouco e diz, olha, mandem chamar Paulo, Silas e Timóteo, peçam para que eles venham para cá e eu vou ficar aguardando. Mas irmãos, quando Paulo percebe a situação da cidade, observem agora o versículo 16 de verdade. Enquanto Paulo os esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Irmãos, o espírito de Paulo começou a se revoltar face à idolatria daquela cidade. Eu queria partilhar a primeira lição olhando para o versículo 16. O Paulo aqui é um servo de Deus. Todos assim creem, um apóstolo, um servo de Deus. Então eu vou usar a expressão para me dirigir a Paulo como servo de Deus, para que essa expressão também possa alcançar possa alcançar você nos dias de hoje, possa me alcançar e lhe alcançar. Primeira lição que eu aprendo: o servo de Deus não consegue fazer vista grossa diante da idolatria, do pecado de uma comunidade. O servo de Deus não consegue fazer vista grossa diante da idolatria, do pecado de uma comunidade. Aí pode colocar idolatria, pecado entre parênteses para ficar melhor. Irmãos, Paulo aqui está de passagem. Paulo não precisa se envolver com nada desta cidade. Paulo está esperando Silas e Timóteo. Ele não precisa, Betânia, interferir em nada. Ele podia muito bem ficar quieto na dele. O povo idólatra, o povo não quer conversa com Jesus. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar quieto na minha. É mais cômodo para o pastor, no caso de Paulo, o apóstolo, para o servo de Deus, fazer vista grossa. É mais confortável. É mais cômodo enxergar o erro, o defeito, o pecado, a idolatria e fazer vista grossa e dizer, deixa para lá. Mas o servo de verdade, o homem, a mulher que tem o Espírito Santo, ele não consegue fazer vista grossa. Ele não consegue olhar para a idolatria e dizer, vamos passar um pano, vamos deixar para lá. Vamos deixar o irmão tocar no louvor e tendo relações. Vamos deixar o irmão num terceiro, num quarto casamento, exercer um cargo na igreja e ainda assim não está casado, mas está... Eu ia dizer isso, pastor, mas não vou não. Está junto. Não vamos deixar o irmão que é fofoqueiro, que é fofoqueira, deixa ele assumir a liderança da igreja. Irmãos, é mais fácil fazer vista grossa. Mas o servo de Deus, ele não consegue. Observem o texto, porque a mensagem é o texto. Seu espírito se revoltava. Irmãos, é de gerar uma revolta em Paulo, tamanha idolatria daquela cidade. E eu fui procurar saber, Andressa e Marco, o que significa revoltar. Na língua original, é afiar, é estimular. Alguns tomam estimulante, né? Para que eles possam ficar um pouco mais agitados, né? A ideia é essa, é irritar. Quando você está com a pele irritada, gera vontade de coçar, né? Você não fica quieto. Então, a sensação é essa, Paulo, não dá, não vou ficar calado não. E o revoltar aqui é nesse sentido, não dá para ficar quieto. Gera coceira, não dá para ver e fazer vista grossa. E se a gente parar para observar,
a ideia aqui do texto, Paulo sentia agitação no seu íntimo. Paulo se sentia agitado no seu espírito, no seu íntimo, dentro dele. A música que diz, por que te abates, ó minha alma, né? Não tem a ver com estar irritado, ali é estar abatido. Mas a ideia é a mesma, a alma não abatida, mas irritada, mas tem a ver com alma. É isso aqui, Paulo, a parte interior dele estava inquieta. Mas observem comigo, irmãos, que a inquietação de Paulo não é uma inquietação de trazer justiça, condenação, mas sim de trazer correção para a salvação. Quando o pastor, o ministro, observa o pecado na igreja, e ele opta por não fazer vista grossa, e ele opta a confrontar, a chamar a pessoa, a alertar a pessoa, ele não está ali com o intuito de julgar a pessoa, de condenar a pessoa, até porque ele próprio também é pecador. Paulo, ele próprio disse que era pecador, mas o intuito é de trazer uma correção, para que essa correção salve, livre aquela pessoa. É algo que vai trazer benefício. E eu havia dito aqui na última pregação, que Jesus, ele apresenta o pecado, e ele se revela como solução para o pecado. Então, Paulo ficou inquieto, porque Paulo dizia, não dá para eu passar dessa cidade aqui, sem ao menos mostrar para a cidade o quanto ela é idólatra. Não dá para eu fazer vista grossa não. Não dá para eu contratar uma pousada, dormir, esperar Timóteo e Silas ir embora e deixar tudo como está. Não dá, o servo de Deus não consegue fazer isso, irmãos. E às vezes eu me preocupo com pastores, com ministros do evangelho, que passam 10, 20, 30 anos numa igreja, seja qual for a instituição da denominação, sei lá o que for, e conseguem fazer vista grossa, e não interferem, e não falam. Será que o espírito deles não gerou nenhuma revolta? Mas sabe o que é, irmãos? É porque é mais cômodo. Eu acho que eu não vou viver, eu não vou viver mais que 70, não. Vou nada, porque, irmãos, eu fico com o meu espírito, uma agonia, como diz o nordestino. Primeiro com o meu pecado, irmãos, eu fico angustiado quando eu peco. Eu fico mal, eu digo, Deus, eu não me conformo. E quando eu vejo na igreja também, irmãos, nada mais... Só quero corrigir, eu quero tratar. Sabe, não é com o intuito de julgar. Já falei para vocês que quando a gente está nesse processo, tratando a igreja perde um pouco, mas perde para ganhar. Perde para ganhar. Eu não estou, por gentileza, quem está em casa, quem está aqui à noite, eu não estou trazendo um exemplo que eu vivi aqui nesta igreja. Eu estou trazendo um exemplo que eu escutei do reverendo Augusto Nicodemos, numa mensagem chamada arrependimento. Pesquisem lá. O cara peca descaradamente. Aí o pastor chega lá e o convida para uma conversa. Augusto dizendo isso. E Augusto, meu irmão, você está pecando nisso, vamos corrigir. Não, pastor, de forma alguma, jamais eu faria isso. Logo eu, um homem impoluto, menino, a gente até pesquisar, saber o que é impoluto. Fui pesquisar lá, né? Um homem inoxidável. Pronto. Aí o pastor, e essas fotos aqui, isso aqui. Ai, pastor, eu estou arrependido. Está nada. Augusto Nicodemo disse, esse homem está arrependido? Não está não. Ele só reagiu assim porque a gente mostrou para ele o pecado. Mas se não mostrasse, ele continuava praticando livremente, irmãos. Não dá para fazer vista grossa diante da idolatria, da fofoca, não dá. Não é um perfil pastoral bíblico. E o intuito não é condenação.
Aí eu assisti outra mensagem. Isso foi Rafaela. Rafaela, há um tempo atrás, Sossô, eu pequei. Eu não estava nem aqui na comunhão. Pequei. Aí ela, esperta, pegou 2 mensagens e colocou no meu pendrive para eu escutar no carro. A de Augustos, arrependimento. A de Hernandes, arrependimento. Ela queria que eu escutasse para eu me arrepender, né? Mas eu estava arrependido já, mas foi bom, né? Escutar a mensagem. Aí Hernandes disse o seguinte, que eu não sei se foi ele, Rafael, eu não lembro, ou se ele contou de um outro pastor, que foi pregar numa igreja, ou foi ele, ou foi um outro pastor, mas ele contou isso na pregação, também falando sobre arrependimento. Diz que o pastor, quando foi convidado para ministrar a palavra, quando ele vinha no corredor da igreja, Sossô, aí uma pessoa segurou na mão dele, pastor, não fale de bebida nessa igreja. Aí ele, por quê? Não, porque o presidente do corpo diaconal, que não é o caso da nossa igreja, tá, gente, por favor, ele, empurra o pé na cachaça. Aí o pastor, então bebida não fala. O pastor deu 2 passos, uma outra irmã segurou o pastor, não fale de dinheiro na igreja, porque um dos homens mais corruptos da cidade dizima aqui na igreja. Aí o pastor, bebida, dinheiro, que coitado do pastor. Aí o pastor continuou caminhando, quando chegou assim perto do púlpito, outra irmã puxa, pastor, não fale de homoafetividade aqui, porque nossa igreja tem alguns que praticam descaradamente, não se arrependem e estão na igreja. Ah, pastor, eita, agora está ruim. Bebida, homossexualismo, dinheiro. Ah, pastor, foi triste já, né? Não tem mais o que pregar nessa igreja não. No final, uma irmãzinha puxou, pastor, vem cá, não fale de prostituição aqui, porque aqui tem irmão que é casado e tem caso com outra. Não fale de fofoca aqui, porque o povo aqui é fofoqueiro, você nunca mais vem pregar aqui. Aí o pastor subiu no púlpito e disse, irmão, não sei o que pregar aqui. Está complicado para mim essa noite, irmãos, eu tenho que fazer vista grossa. Aí o pastor falou, não posso falar de bebida porque tem irmão aqui. O pastor descascou a lenha. Tudo que mandaram ele não falar, ele falou. Sabe, irmãos, o pastor não tem que estar com medo se vai falar, se o irmão vai se sentir ofendido ou não. O irmão tem que ouvir a palavra do pastor e entender que é Deus que está usando ele e mudar a vida. Mas a pressão é tão grande que Wembley, sinto isso às vezes. De não poder falar algo porque o irmão não vai gostar. Ah, irmãos, eu vou continuar falando porque o meu espírito fica revoltado. Assim como o de Paulo. E não estou me comparando a Paulo. Pastor, é melhor ficar quieto, não mexe nesse negócio. Ora, se não mexe, tá aí que eu mexo mesmo. É por isso que eu digo, acho que 50 tá bom para mim, Sossô. 50 tá bom já demais. Oxe, é lucro. Ora, tem hora que o coração vai dar cada acelerada quando revolta. Meu Jesus. Eu estou lendo, ou melhor, terminei um livro agora de Spurgeon. Eu nem lembro, não sei se Pedro lembra o nome. Pedro leu o último capítulo comigo, quando a gente foi fazer a visita ao pastor Pedro. Ele dizia que não existe ministro neutro. Ou ele é bênção, ou ele é maldição. Ou ele serve a Deus ou ao diabo. Não existe ministro em cima do muro. Não vou falar para agradar. Vou falar, não existe isso. E Paulo, quando viu a cidade em idolatria, em pecado, ele começou a falar. Ele não fez vista grossa não. Pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Com muito carinho. Comece a olhar para a sua família, para a sua casa e não faça vista grossa daquilo que vai fazer mal para a sua casa. Comece a cortar aos poucos. Estou falando aos poucos de uma forma carinhosa, mas por mim é cortar o mal com a raiz logo, né? Faça vista grossa não, mas é porque é pequeno, mas é porque é pequena. Amanhã muda, não muda. Não muda, se não mudar hoje, se não cortar hoje, amanhã você vai colher o fruto, mas cortar vai ser mais difícil. Olha a grossura do tronco para cortar, olha a grossura do pecado para tirar. Não existe ministro neutro, não existe. Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer, olha Tito, capítulo 1, versículo 5, Bíblia pura. Eu te deixei em Creta para que você colocasse as coisas em ordem. Observe aquilo que está errado e conserte. Paulo colocou Tito em Creta com a finalidade dele corrigir, de pôr em ordem as coisas.
irmãos, aqui é que é pesado. Vocês lembram da primeira lição? O servo de Deus não consegue fazer vista grossa diante da idolatria, do pecado de uma comunidade. Ele não consegue. O próprio Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, abram aí por gentileza. É por isso que muita gente procura igrejas que não mexem no formigueiro, porque são igrejas que acomodam um membro, mas não se interessam em mudar a pessoa. Paulo, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, ele vai falar da imoralidade sexual. Ele vai dizer, olha, tem um cidadão que ele tem relação sexual com a mulher do pai dele. Aí sabe o que Paulo diz, irmãos? No final do versículo, no final do capítulo, Paulo diz o seguinte, olha, dê um beijo, um abraço nele e faça vista grossa. Primeiro Paulo manda dizer, que esse, irmãos, não sou eu, a gente vai ler. Paulo diz que ele morra, para ver se o espírito se salva, que a carne dele morra, que o diabo tome a carne dele, para ver se o espírito salva. Aí Paulo vai dizer, olha, não apenas este, mas aqueles que compactuam, que fazem vista grossa, que querem, passar pano por cima. Aí Paulo termina o capítulo, no versículo 13, os de fora, porém, Deus os julgará, expulsai, pois, dentre vós, o malfeitor, expulsai. A gente fala hoje de disciplina na igreja, é o maior mimimi. Pastor hoje não pode mais disciplinar diácono, não pode mais disciplinar irmão que está rebelde. Irmãos, eu sou novo, mas minha educação é antiga. E uma boa disciplina faz uma igreja andar num trilho de Jesus. Isso é amor. Não vou não, Germana, passar de 60 não. Se eu continuar assim, sem fazer vista grossa, eu vou endoidar. Não dou 15 dias. Eita, não, 15 dias já estou baixando muito, né? Então, irmãos, quando Paulo... Eu quero ler com vocês o capítulo 5, da primeira carta aos Coríntios. Vocês vão ler em casa. São 13 versículos pequenininhos, vocês leem em casa. Paulo vai dizer, bota para fora. Bota para correr, não faça vista grossa não. Vamos voltar para Atos, irmãos. Faça vista grossa não, viu, na sua casa. Faça vista grossa não na sua casa. Não faça vista grossa na sua casa. Irmãos, olha, eu pequei, viu? E peco até hoje. O pai da Rafaela é pastor. Olha, sou 10 horas da noite, ele me botava para fora, eu ficava tão triste. Ele dizia, ei, bora? Minha maior alegria foi quando ela foi morar no seminário, né? Porque a gente, lá no seminário, né? 10 horas o porteiro vai fechar o portão, bora? Eu disse, meu Jesus. É cuidado, irmãos. Isso é amor. Isso não é ruindade, não. Por isso que eu moro bem longe do meu sogro. Deus seja louvado por isso. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante na cidade. O servo de Deus não consegue fazer vista grossa diante da idolatria, do pecado cometido, seja em qual for comunidade, na sua casa, na igreja, não dá para passar o pano. Não dá. Mas eu tenho aqui uma segunda lição, irmãos, ainda olhando para o versículo 16. Paulo esperava Silas e Timóteo em qual cidade, irmãos? Em qual cidade, irmãos? Eu vou perguntar só mais uma vez. Qual era a cidade? Isso, Atenas. Irmãos, Atenas, centro de erudição helênica.
O Marco é filósofo, né? Eita, pronto. Está aqui o berço 99 que Sócrates foi condenado em Atenas, não foi? Oh, eu lembro ainda, viu, seminário, amigo. Professor João Ferreira. Ele foi julgado e condenado aqui em Atenas, 399, perdão. 399. Irmãos, tinha competição de música em Atenas. Ó, músico bom. Trazer o Rindoso para cá, vai para bem longe daqui. Competição de oratória. Quem falava melhor. Vixe, estou aprendendo ainda a falar. Estou numa luta para aprender o inglês, eu nem aprendi o português, professor. Pensa numa luta. Sabe, uma cidade de estudiosos, de artistas, de músicos, de oradores, sabe, irmãos? Irmãos, o povo tudo bem vestido para as oratórias, para falar bem. Menino, um erro de português difícil demais. Templos suntuosos. Monumentos, sabe, que a gente ficar assim de queixo caído. A arquitetura fantástica. Pense numa cidade boa, rapaz. Petrônio foi historiador, você lembra disso, Marco? Não, né? Eu não busquei referência dele, mas Petrônio, ele chega a dizer que era mais fácil achar um Deus em Atenas do que um homem. Eu vou repetir. Petrônio disse que era mais fácil achar um Deus em Atenas do que um homem. Por quê? De tantas imagens e esculturas que eles adoravam. A segunda lição que eu aprendo: o servo de Deus não se encanta com a erudição, com a arquitetura, com a riqueza, quando a idolatria, quando o pecado é cometido, é cometida. O servo de Deus não se encanta com a erudição, com a arquitetura, com as riquezas, quando a idolatria é praticada, quando o pecado é praticado, ele não se encanta. Paulo olhou para tudo aquilo ali e disse: que adianta? Que adianta vocês terem tudo isso aqui? Um povo que vai de terno e gravata, nem sei se não usava terno nessa época não, gente, estou brincando, viu? Povo que sabia tudo engomadinho, gente, não falava nada errado, mas uma vida longe de Deus. Aí eu olho para a igreja primitiva, Pedro, pescador, bruto, andava com a espada cortando a orelha do povo, um homem como esse que Deus usou. Tá, tinha um erudito que era o próprio Paulo, sei disso, sei também. Mas sabe, a igreja primitiva, ela crescia não pela erudição. Ei, se fosse Hernandes falando, vocês anotavam. A igreja crescia não pela erudição, mas pelo sangue dos fiéis que eram derramados. A igreja crescia por causa dos sangue, sabe? Dos servos de Deus que dedicavam suas vidas, morriam e regavam aquela terra. Aí Paulo olha para a erudição, olha para a riqueza, olha para a arquitetura da cidade e fala: eu não me encanto com isso não. Não me encanto. Tem gente que diz o seguinte, ó Sossô. Fátima, tem gente que diz o seguinte: mas pastor, veja só, tem pecado, tem idolatria, mas tem isso de qualidade. Irmãos, é melhor que não tenha nenhuma qualidade e a gente fuja do pecado. Tal igreja, olha, pense num grupo de louvor bom, cheio de pecado, mas então não é bom não, gente. Então é melhor a gente ficar aqui mesmo capengando. Estou até feliz porque Betânia veio cantar, veio ajudar, sabe? Tem gente ajudando, mas eu prefiro, sabe, aos poucos nós teremos 3 grupos de louvor na nossa igreja, amém? Olha, tá animadinho, né? Quer folgar, né? Quer férias. Falou comigo: pastor, em minhas férias, mas menino. Irmãos, é melhor não ter nenhuma qualidade. É melhor ir para uma cabaninha. É melhor ir para um quadrado sem ar-condicionado. É melhor não ter ministério de louvor do que ter de qualquer jeito. Do que ter um grupo e lá fora o povo testemunhando mal de Cristo, sabe? Então é o que está acontecendo hoje com a Igreja Batista da Comunhão. Sabe? Deus está fazendo algo. Pessoas novas estão vindo também.
alguns estão indo também, faz parte, mas eu tenho certeza, nós não vamos, sabe, irmãos, ficar encantados, fulano é da família desse, não, irmão, não, nada disso. Vamos se preocupar com arquitetura, com engenharia, com riqueza, não. Vamos buscar pecadores, sim, mas pecadores minimamente arrependidos dos seus pecados, que não ficam dentro da igreja descaradamente, pecando, e como se nada tivesse acontecendo, sabe? E ainda com cara de santo na hora do culto, levantando a mão no louvor. Não, irmão. Irmãos, eu preparei a mensagem de hoje, Lúcio, só com 2 lições, mas eu quero ir para uma outra. Eu acho que não fui eu. A igreja primitiva, ela crescia, não era por causa da erudição, mas por causa dos mártires que dedicavam suas vidas, derramavam o seu sangue. Deixa eu ir para uma segunda lição, irmãos. Os versículos 17 e 18, vamos lá, a gente concluir. Eu acho que dá para partilhar mais 2 ainda. Por isso, por causa da idolatria, tá? Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse o que quer dizer este tagarela. Paulo foi chamado de tagarela, irmãos, porque falava de Jesus. Acho que já me chamaram de tagarela aqui já também. Não, estou brincando, não fizeram isso não. E outros, parece pregador de estranhos deuses. Está aí uma cidade idólatra, que nem conhece Jesus, dizendo que Paulo estava pregando um Deus estranho. Não é estranho isso, irmãos? Chega a ser estranho, né? Dizer que Paulo que está pregando uma mensagem estranha. Pois pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo viu a idolatria, não fez vista grossa, não se encantou com a cidade boa, bonita, com a erudição, não estava nem aí, Paulo. Nada disso. Vou pregar o evangelho. Pastor Wagner, lá do sertão de Itacaimbó, vou empurrar Jesus goela abaixo. Ele diz, vou empurrar Jesus goela abaixo. Foi o que Paulo fez. E de repente, irmãos, ele começou a dissertar, a expor as escrituras. Quando Paulo viu a idolatria, ele começou a pregar a Bíblia, a falar de Jesus. Terceira lição que eu aprendo: o servo do Senhor apresenta a palavra para extirpar a idolatria. Foi ruim, não foi, Lúcia? Agora, tome. Significa arrancar o mal pela raiz, extirpar, com X. O servo do Senhor apresenta a palavra para extirpar a idolatria. O que é que Paulo fez, irmãos, para poder combater a idolatria? Estava dissertando, estava expondo, pregando, ensinando a palavra. E é justamente isso, Paulo queria arrancar o mal pela raiz, e ele sabia que a única coisa que poderia libertar aquela cidade era a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, falei igual Edir Macedo agora. Meu amigo, minha amiga, se a palavra de Deus não mudar você, nenhum outro livro, ninguém mais mudará. Se a palavra de Deus não mudar a sua vida, ninguém mudará. Você pode ler todos os livros de filosofia, e o Marco está aqui para dizer. Tem mestrado em filosofia. Eu sou tão ruim em filosofia, mas eu gosto, viu? Eu gosto. Meu amigo, se a Bíblia, se a palavra não mudar, nada mais muda. Abra aí sua palavra em João 8,32. João 8,32. Gente, é bom demais falar da palavra de Deus. É bom demais chegar em casa, eu deitar o travesseiro e dizer, Deus, eu sei que eu simplesmente falei tua palavra. Não fiz mais nada que isso. João 8,32 diz o seguinte. Acharam?
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo sabia que era só expor as Escrituras. É o que nós estamos fazendo aqui todos os cultos, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, aplicando a Bíblia, e aqueles que estão ouvindo estão crescendo conosco. Eu ontem conversei com Pedro até um tempinho, e Pedro contava do crescimento de Edu, o quanto Edu tem crescido na palavra. Falava do Levi, comentamos também da Life, e começamos a falar da nossa juventude, dos novos que estão chegando, sabe, das pessoas que estão amadurecendo simplesmente por causa da palavra. Falamos do encontro de sábado que a Gi participou, que a Lúcia participou, que foi um encontro que alguns jovens choraram. Lúcia, mas tu também é igual a mim, tu chora também à toa? Simplesmente, irmãos, não teve oba-oba, não teve fumaça, não teve sapateio, não teve nada disso de fogo. Simplesmente porque eles foram orar. Porque simplesmente eles abriram a palavra, eles leram a palavra, explicaram a palavra. Sabe o que Rafaela, o povo está querendo o quê? Está achando que culto é o quê? Falta algo mais, não falta mais nada no culto. Culto é isso, é louvor, é oração e pregação, acabou. Faça agora o papel de casa. Leia em casa, estude em casa, a palavra liberta, irmãos. Oséias 4:6 vai dizer que o povo perece, o povo cai, o povo falha, o povo morre, o povo se destrói pela falta do conhecimento. Conhecimento de quê, irmãos? Da palavra. Não lê Bíblia, não busca o Senhor. A gente tem que fazer o papel de casa, gente. Paulo sabia disso, então Paulo olhou assim para a idolatria. Eu vou dissertar aqui, eu vou ensinar, eu vou dialogar, eu vou debater com eles. O que é que Paulo fez? Falou de Jesus. Tá a filosofia de Paulo todinha aí, Marco? Jesus. Tá o desdobramento todinho filosófico de Paulo? Jesus. Paulo era muito estudioso, estudou os pés de Gamaliel. Paulo podia falar irmãos, Paulo poderia discursar qualquer assunto filosófico, teológico, mas ele preferiu falar de Jesus. Paulo sabia que Jesus era a verdade. Paulo sabia que Jesus era o único que poderia libertar a idolatria e o pecado daquele povo. É por isso que Paulo simplesmente começou a falar de Jesus, e ele pegou a deixa do Deus desconhecido, empurrou Jesus goela abaixo. Eu quero finalizar, cabe mais uma lição para eu finalizar. Senão não seria eu. Tem que ser 4, 5, 6, menos não. Eu fico agoniado. Ainda os versículos 17 e 18. Paulo começou a dissertar, começou a pregar, a falar de Jesus, a expor as Escrituras, porque ele sabia que apenas a palavra poderia arrancar a idolatria. E me parece, irmãos, que a palavra pregada por Paulo era uma palavra estranha aos ouvintes. Versículo 18. Parte B, a partir do tagarela. Que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Quarta lição que eu aprendo: para os que não conhecem a palavra de Deus, o Evangelho é uma mensagem estranha. Para aqueles que não conhecem, a palavra de Deus, o Evangelho é uma mensagem estranha. Para quem não lê Bíblia, o que eu estou falando aqui é estranho, para quem está em casa. As pessoas, elas são cheias dos seus pressupostos, né? Cheias dos seus pressupostos. Não, mas eu acho que igreja deveria ser assim. Irmão, não é eu acho, a Bíblia que determina como tem que ser. Sabe por que você acha? Porque você não lê Bíblia. Porque no dia que você lê Bíblia, você vai dizer, não acho mais, a Bíblia manda ser assim mesmo. Aí você vai começar a dizer, eita, o pastor estava certo, eu nem sabia, e eu metendo um cacete no pastor, coitado. E o pastor simplesmente querendo pregar a Bíblia, e eu culpando o pastor, o pecado era eu mesmo. Mas eu também peco, viu? Povo estudioso, eu não entendo isso não, Marco. O povo estudioso, filósofos, sabe, pessoas assim, de boas oratórias. Irmãos, não sabiam nem o que era Jesus. Ô povo pobre de conhecimento. Tem gente na igreja, aqui na comunhão,
que a gente fala de tudo, conhece tudo, mas fala de Jesus não sabe. Conhece de tudo, gente, de tudo, mas fala de Jesus para tu ver a dificuldade que tem. Parece uma mensagem estranha. E é uma teologia liberal, que pode, sabe, ir para o mundo, ir para a igreja, e ainda quer dizer como que a igreja tem que ser. Irmãos, primeiro nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia liberta. Segundo, conhecer o que a Bíblia quer falar, sabe, entender. É por isso que a Rafa me conhece. Eu gosto de ler livros, ou melhor, leio porque preciso ler, tá? Mas se tem um livro que eu prefiro ler, é a Bíblia. Prefiro ler. Eu estou com 2, um de Billy Graham e um John Wesley. Aí eu pego os 2 e pego a Bíblia, boto 2 no canto e vou ler a Bíblia. O povo não lê. Aí quando você fala de Jesus, quando você fala sobre perder para ganhar, quando você vai confrontar dizendo que isso é amor, o povo não sabe o que é amor, porque acha que amor é passar a mãozinha, sabe? Vem cá, meu lindinho. Última lição, que é essa quarta agora. Para os que não conhecem a palavra de Deus, o Evangelho é uma mensagem estranha. Chamaram Paulo de tagarela, ele está pregando deuses estranhos. E o que é que Paulo estava pregando? Jesus e a ressurreição. Irmãos, Paulo estava pregando Jesus e ressurreição. 2 temas centrais do cristianismo, do Evangelho, das boas novas. Jesus morreu, ressuscitou para nos dar vida eterna. Era o que Paulo estava pregando. João 3,16. A mensagem mais simples do Evangelho era... Esses homens, eles eram incapazes de entender a mensagem mais simples do Evangelho. Jesus e ressurreição. Estudaram tudo. Enem, oxe, eles estudavam 1 milhão, não era nem 1000, não era nem 100. Mas quando falava de Jesus, não sabia de nada. Quer ver uma prova disso? EBD. Quer ver uma prova disso? EBD, Escola Bíblica Dominical. Dá 2 gatos pinhados na escola. O povo não quer conhecer a Bíblia. Aí quer vir para o culto à noite para criticar, para reclamar, para dizer como que a igreja deve ser, se nem sequer participa da Escola Bíblica Dominical, que é algo básico, fundamental do crente. As igrejas, elas cresciam por causa do estudo da palavra, não era por causa do culto à noite, do oba-oba só não. Essa ideia de cultuar nos domingos foi pós-ressurreição. É por isso que lá no capítulo 20 de Atos, quando Paulo, num domingo, começa a pregar e ele se delonga um pouco no discurso, Eutico cai da janela, morre numa queda que levou, ali começa a ideia de pregar no domingo, na ressurreição de Cristo, porque a ideia do povo era no sábado ainda. É por isso que nós dedicamos o nosso domingo a Deus, para a escola bíblica, porque a gente passa a semana toda fazendo todas as outras coisas, à noite para cultuar a Deus. Será possível que você não pode dedicar um tempo do seu domingo para cultuar a Deus? Eu acho pouco 2 cultos na semana. Quero começar um momento de oração nas terças, para quem sabe a gente ter um culto na terça, na quinta e no domingo, irmãos. E aí na terça eu não preciso pregar não, eu sento, os irmãos vêm pregar, os irmãos dirigem, amém por isso. Aqueles que querem, sabe, vêm pregar na terça, não tem problema. Mas vamos começar com um momento de oração. Irmãos, como eu me sinto feliz de expor a Bíblia, amém? 4 lições para a gente finalizar, só para eu poder recapitulá-las. Primeira, o servo de Deus não consegue fazer vista grossa diante da idolatria, do pecado de uma comunidade. Paulo chegou em Atenas e ele podia muito bem ir embora. Ele ia acrescentar ali mais uns 5 anos para não ter infarto, ficar se desdobrando, sabe? Eu conversava há pouco tempo com Davi, não Davi Vilela, Davi da Yasmin. Eu dizia, meu irmão, às vezes eu vou parafrasear o que eu falei com ele, tá? Porque às vezes dá vontade de eu voltar para o ministério antes que eu estava, de cuidar de dependente químico, ou então ir para a África e cuidar de gente que tem fome de comida e fome de Bíblia, do que ficar quebrando cabeça com crente. Porque parece que crente não gosta de ser confrontado, crente quer ficar confortável no seu pecado. Eu não faço vista grossa do meu, vou fazer dos outros.
Mas não é com o intuito de condenar não, gente, é com o intuito de a gente melhorar, de prestar um culto mais, sabe, agradável a Deus. Então, o servo de Deus não faz vista grossa não. Segunda lição: o servo de Deus não se encanta com erudição, arquitetura, riquezas, quando a idolatria é praticada. Paulo não se encantou com a cidade não, pelo contrário, Paulo disse, não adianta de nada, eu vou falar de Jesus. Terceira lição: o servo do Senhor apresenta a palavra para extirpar a idolatria. O que vai mudar a sua família, o que vai mudar a sua casa é a palavra de Deus. Eu conversava hoje também com o Bruno. Bruno é seminarista, missionário da Cristolândia, que casou há pouco tempo lá no Farol, que veio aqui também. Ele disse, pastor, eu estou conseguindo todos os dias de manhã fazer devocional com a minha esposa. Eu digo, é isso aí, Bruno, Bíblia nessa família. Faça só o básico, as demais coisas serão acrescentadas. Apresente a Bíblia para sua casa, sabe? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, pare para olhar a Bíblia, por favor, por amor à sua casa. Porque você acha que você que vai conduzir o seu casamento não é a Bíblia. Você acha que é você que vai conduzir os seus negócios, não é a Bíblia. Você acha que é você que conduz a igreja, não é a Bíblia. No final de tudo, irmãos, é a Bíblia. Mas por fim, para os que não conhecem a palavra, a Bíblia, o Evangelho é uma mensagem estranha. Você fala de Jesus, o povo nem entende. Você fala de perdão, o povo não perdoa mais. O povo fica remoendo, sabe? É um princípio bíblico: perdoar, amar, cuidar, não fofocar. Já viram minha revolta com fofoca, né, irmãos? Eu tenho mesmo, tenho. Oh. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque tua palavra, ela é maravilhosa. Obrigado porque quando Paulo chegou em Atenas, Pai, ele não fez vista grossa, mas ele percebeu a idolatria do povo. Ele não se encantou com a arquitetura, com a erudição, mas ele expôs as Escrituras. Muito obrigado porque isso nos ensina, Pai. O que vai fazer da nossa igreja uma igreja saudável é a exposição da tua palavra, todas as quintas, todos os domingos, na escola bíblica dominical. Muito obrigado por tua palavra, Senhor Deus. Temos acesso, podemos andar com ela, podemos ter mais de um exemplar, inúmeros exemplares, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos ilumina quando nós lemos a tua palavra. Ah, Pai, tem misericórdia daqueles que não conhecem a palavra, porque quando a gente fala da palavra, quando a gente fala, anuncia o Evangelho, parece uma mensagem estranha para aqueles que não lê. Ah, Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, por tua palavra lida, explicada e aplicada, em nome de Jesus, amém.